Existe um texto nas Escrituras que cada vez mais ele se torna impressionante para mim. Ele é um texto tão simples e tão básico, básico no sentido de alicerce, de base mesmo, para tudo que a gente pode aprender sobre nós e sobre Deus, que todas as vezes que eu olho para esse texto, eu me surpreendo com a profundidade dele. E quanta informação em tão pouco conteúdo. Em 2 versículos, você tem algo tão profundo que eu fico assim assombrado, porque são inúmeras as vezes que eu me sinto inclinado a olhar para esse texto no ensino da igreja. E o texto é Gênesis capítulo 1, versos 26 e 27. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Esse é um texto que hoje eu gostaria de tratar com vocês sobre a dimensão da nossa identidade e como ela é impossível de ser vivida e expressada e aprendida de uma forma independente do outro. Não é possível... Oi, Roberto. É que estava dando um... Zerou? Beleza. Aí. Como a gente precisa, de alguma forma, entender ou reavaliar a nossa dimensão de humanidade a partir daquilo que Deus nos mostra enquanto característica pessoal de Deus. Esse texto começa dizendo que Deus diz. Deus é o Deus que fala. Também disse Deus. É interessante porque a palavra ali, para designar Deus, é a palavra Elohim. A palavra Elohim aponta a Deus como uma espécie de palavra coletiva. Deus, não necessariamente no plural, mas Deus numa estrutura coletiva. No hebraico, existem 2 palavras para unidade, para um. Uma é a palavra Yahid e a outra é a palavra Yehad. Yahid, você só pode entender o processo de unidade na coletividade. É como um cacho de uva. Você não tem um cacho de uva a não ser na somatória de um coletivo. Se você depinicar um cacho de uva num prato, você não tem mais um cacho de uva. Você não tem mais o Yahid, você tem o Yehad. Você pode pegar ali uma uva, mas não mais um cacho. Deus
começa se mostrando dentro de um processo coletivo. Nenhum escritor das Escrituras, nenhum escritor do Antigo Testamento carregava a mentalidade de indivíduo que nós carregamos no século 21. Essa estrutura que me coloca como um ser à parte, como um ser independente, como alguém que não deve satisfação a ninguém, como uma pessoa que precisa desenvolver a sua história independente dos outros. Os escritores do Antigo Testamento percebiam a sua unidade, a sua identidade dentro de um contexto de clã, dentro de um contexto de tribo, dentro de um contexto plural. E Deus, quando começa a se mostrar do lado de dentro, quando Deus começa a falar daquilo que está no seu íntimo e no seu coração, Ele aponta um desejo, e um desejo que tem a ver com a criação de alguém, não de algo, de alguém que seja como Ele. Façamos. A primeira coisa que Ele faz é incluir nesta ciranda de criação a ideia que nós temos aqui do Espírito, do Filho e do Pai. Façamos. A palavra de Deus não é farei. Farei não se conjuga na fé cristã e nem na relação com Deus. Não se conjuga na fé cristã o eu faço. O que se está criando enquanto comunidade, enquanto humanidade, é uma realidade que interfere na vida não só de um indivíduo como do outro, mas também em toda a criação. A palavra de Deus vai dizer lá no capítulo 8 de Romanos, que a própria criação hoje precisa gemer, aguardando a revelação da glória dos filhos de Deus, que ela ficou sujeita à vaidade, não por sua própria vontade, mas por causa daquela que a sujeitou. Nesse caso mais específico, Adão. Ora, aquilo que Adão e Eva fizeram, tiveram um impacto não só neles, mas tiveram um impacto em nós. E não só em nós, mas tiveram também um impacto em toda a criação. Tudo que está na criação está de alguma forma conectada, ligada. E é justamente o pecado que promove a mentalidade contrária. A mentalidade de que você é você e jacaré é um bicho. De que você deve cuidar da sua vida, você deve seguir o seu nariz, de que você não deve satisfação a ninguém e não deveria dever mesmo. De que farinha pouca meu pirão primeiro, de que o problema do outro é problema do outro. De que da minha vida cuido eu. São essas as dimensões que vão entrando como ideias, como valores e se transformando em sofismas e em verdades absolutas dentro da nossa cabeça, transformando o nosso mundo íntimo, interior e, por consequência, o mundo à nossa volta. Onde cada dia mais eu me perco olhando para mim mesmo, olhando para os meus interesses, olhando para os meus projetos, olhando para a minha vontade, estando atento à minha fome. Não consigo me ver, não consigo me observar, porque o outro deixou de ser alguém para quem eu olhe. O outro passa pela minha vida. Já foram feitos alguns experimentos
de se colocar pessoas extremamente conhecidas dentro de um contexto, dentro de um gueto, dentro de uma circunstância. Por exemplo, numa universidade, um professor extremamente conhecido da turma, mas que, vestido como um comum, as pessoas que estudavam com ele durante 4, 5 anos de faculdade, passavam por ele e não o reconheciam. Nós começamos a desenvolver a capacidade estrambólica de olhar sem ver, de ouvir sem escutar, de desejar bom dia sem desejar absolutamente nada. Nós vamos ficando formais, insensíveis, robotizados, desumanizados, pelo simples fato de não olhar para o humano. E uma vez que eu não olho para o humano, não sei como é ser humano. Deus expressa o seu desejo, a sua vontade, que é sempre boa, que é sempre perfeita, que é sempre agradável. E fala de um ser que se parece com Ele, que na verdade é a reprodução dele mesmo. E conquanto eu tenha falado disso numa perspectiva familiar, ou seja, de que Deus queria então com esta fala uma família, e nós podemos abraçar aqui a perspectiva relacional, mas não é esse o caso hoje. O que eu quero falar é desta imagem que já nasce coletiva, que já nasce num verbo façamos, não num verbo farei. Você não pode fazer absolutamente nada de você mesmo. Enfie isso na sua cabeça. É o que Jesus disse do que é ser gente, do que é humano, quando ele se esvazia da sua condição de Deus e assume plenamente a minha condição, a sua condição. Ele nos ensina isso, ele nos explica isso, ele nos diz claramente isso: o filho nada pode fazer de si mesmo. Quando ele fala isso dele, ele fala isso de nós, porque nós somos filho nele. Ele é o primogênito entre muitos irmãos. Então, se você é um discípulo de Jesus, se você é um irmão do Cristo, se você é um filho de Deus, entenda, você não pode criar nada de si mesmo. Essa mentalidade te coloca num processo disfuncional, arrogante e inverídico. Te coloca numa dimensão que te desumaniza, que te torna o avesso do que você foi feito para ser em Deus. Que não expressa a imagem, a semelhança de Deus e nem a sua forma de governo, de ser, de exercer poder. À medida que eu me vejo um indivíduo. Deus não é assim. Deus não é um indivíduo. Deus é uma comunidade. E o texto é tão precioso que vai dizer assim: criou Deus, pois, ao homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, singular, homem e mulher os criou. Um Deus plural cria um homem plural. Cria uma humanidade plural. Um Deus comunitário, Pai, Filho e Espírito Santo, cria um ser comunitário. De tal forma que você não vai ver a imagem de Deus no homem
e você não irá ver a imagem de Deus na mulher. A imagem de Deus está no encontro. A imagem de Deus está na relação. À medida que nós construímos, geramos, produzimos em comunidade. Esse é o grande desafio para o movimento Graça Bruta. É um movimento que faz sentido para muita gente machucada com a religião, que foi ferida em nome de Deus, que foi abusada por muitos líderes despóticos, cujo Deus deles era os seus ventres, e que por ser machucada, às vezes vem arredia, meio preocupada, mas desde sempre, e continuando hoje, e continuarei para sempre, à medida que Deus me der o privilégio de ensinar esta comunidade, a ideia de que nós precisamos nos entender como um. Nós precisamos olhar para cada ser humano e tentar ver nele Deus e ver nele a mim mesmo. Lembre-se que a sabedoria das Escrituras é tão pródiga em nos ensinar isto, que até os dons que eu recebo do Espírito, não sou eu quem os recebo. Esse dom não é para mim, esse dom é para o outro. Se eu recebo o dom de cura, não é para eu orar para eu ser curado, é para eu orar para que o outro seja curado. E o dom que está sobre a sua vida, não é para você usar para você, é para você usar para o outro. Deus está dando ao outro, não está dando a você. De tal forma que essa relação é que nos dá a condição de sermos pessoa. Eu só sou pessoa no outro. E todas as vezes que eu busco a individualização, tem gente que comete o paradoxo de uma espiritualidade desencarnada, de uma espiritualidade em si mesmada. Tem gente que se retira do mundo para desenvolver a sua espiritualidade. Nada mais absurdo do que isso. Porque o nosso Deus é o Deus que não pode ser servido por mãos humanas. É o Deus que, para ser servido, só pode acontecer no outro. Jesus disse de si: eu quero agradecer porque eu tive fome e vocês me deram de comer, eu tive sede e vocês me deram de beber, eu tive frio e vocês me cobriram, eu estive doente e vocês foram me visitar, eu estive preso e vocês foram me ver. E as pessoas dizem: mas quando, Senhor? Quando que tiveste fome e te alimentamos? Quando que tiveste frio e vos cobrimos? E ele diz: quando fizestes a qualquer um destes, a mim me fizestes. Deus é Espírito. E a única maneira de você abraçá-lo é abraçando o seu irmão, é abraçando o seu próximo. Às vezes eu conto coisas do meu consultório e eu dou umas mudadinhas, sabe? Eu mudo o gênero, eu mudo números, eu mudo circunstâncias. Mas são coisas tão preciosas, às vezes, sobre a alma humana, sobre a condição humana, que eu preciso compartilhar muitas vezes. E eu lembro de uma pessoa, de uma mulher, e ela estava numa viagem, fazendo mais
um, uma pós-graduação da vida, uma pessoa bem-sucedida na sua profissão, uma pessoa rica, e ela disse que ela estava num lugar onde alguém estava vendendo abraços. R$ 5 um abraço, uma plaquinha assim. E a pessoa ficava... E de repente ele começa a chorar, porque sendo reconhecido socialmente, ou ela começa a chorar, porque sendo reconhecido socialmente, se vê no impulso. Quem conhece de ato falho já me pegou. Se vê no impulso de querer pagar por aquele abraço. Mas já acha em si um absurdo constrangedor. Gente que tem tudo, mas não tem relação. E às vezes perde a relação porque só conseguia ver o mundo a partir de si. Não conseguia ver o mundo a partir do outro. Nós precisamos do outro para tudo. Nós somos um ser que precisa do outro o tempo inteiro. Para existir, você precisa do outro. O simples fato de você estar aqui não depende de você. Alguém que se permitiu um encontro gerou você. Você é filho da comunhão. Você é filha de uma associação, de um encontro, de uma cooperação. Você é filho de um façamos. O simples fato de você estar aqui, de existir, de poder me ouvir, fala que você deve isso a alguém. Não importa quem seja esse alguém, se ele foi bom ou foi ruim para você, a questão não é essa. A questão é que se você está aqui, se você tem uma consciência de si, se você pôde existir, isto não dependeu de você. A segunda coisa é que não só a sua existência dependeu de outro, a sua sobrevivência também. Você só pode estar aqui porque depois de ser gerado, alguém te tirou daquele lugar. E mais do que isso, alguém resolveu que ia abrir mão de si na sua direção. Alguém resolveu te sustentar. Você só pôde sobreviver por causa de outros. Existir, sobreviver. Você entra então na dimensão do conhecimento, de entender o mundo à sua volta e de se entender no mundo. E socialmente você também só pôde ter esse entendimento, esse conhecimento por causa de outros. Você vive o tempo inteiro na dependência do outro. Você sai daqui, você entra no seu carro e você não construiu o seu carro. O chão que você vai andar, você também não construiu. Na lanchonete que você vai comer, no restaurante que você vai comer, você não fez sua comida, você não plantou sua comida. Mas a gente acha que porque paga, aquilo está ali. É mágico quase. Eu sou independente. Eu sou suficiente. Eu me basto.
Quem já assistiu aqui Largados e Pelados? Pode assistir, gente, não tem problema não. Eu acho aquele negócio um barato, velho. Os caras ficam ali 21 dias, e sai de lá 15 quilos mais magro e quase morto. Oi, Fer. A condição de sobrevivência está um no outro, no que um levou, no que o outro levou. Mas você deixa eles lá 21 dias, separado, largado, e o cara não consegue comer, o cara não consegue beber, o cara não consegue se vestir direito, o cara não consegue ter. E a gente vê essa espiritualidade, essa igreja para mim, esse Deus para mim, esse Deus que é meu, essa mentalidade nociva, maligna, que apodrece a nossa alma, que nos desumaniza e que dificulta as nossas vidas, à medida que eu não consigo reconhecer o fato de que para ser humano eu preciso assumir a minha dimensão comunitária, coletiva. De entender que não só eu sirvo a Deus no outro, mas também eu tenho acesso a Deus no outro. João vai dizer, como você pode dizer que ama a Deus, que você não vê, se você não ama o seu irmão a quem vê? Entrou na nossa cabeça uma estrutura consanguínea, parece que há uma cerca que estreita o meu coração e a minha relação, onde eu só posso amar de fato, entender como aquele que nasceu com o mesmo sangue que o meu. Mas Jesus vai romper com isso, vai expandir com isso, Ele vai nos tirar da nossa família, para nos colocar na grande família humana, para que a gente possa trazer também a nossa família para essa grande família. Jesus vai dizer: meu irmão, minha irmã, meu pai, minha mãe, é quem ouve as palavras do meu pai e as obedece. É quem faz a vontade do meu pai. Ele olha para Maria, a sua progenitora nesse mundo, e diz assim: Maria, está vendo João? Eis aí o seu filho. Está vendo aí, João? A Maria, eis aí a sua mãe. Jesus não se incomoda, não se envergonha de nos chamar de irmãos. Porque tanto nós como Ele temos a mesma origem, diz Hebreus. Em nome de Jesus, a gente precisa entender essa dimensão de com quem a gente parece, quem é a nossa origem. Jesus vai contar uma história de um povo de um pessoal religioso, boa moral, envolvido com ministério, mas que tem o coração petrificado e que por ter o coração petrificado, falando de Deus, não expressa a imagem, o caráter, o amor, o governo de Deus. E eles passam e veem um homem que foi assaltado e que foi deixado à beira da estrada, e o sacerdote diz: puxa vida, eu tenho que cuidar do culto, não posso parar para ajudar esse cara. O levita passa e fala: meu Deus, eu tenho que arrumar as coisas para o sacerdote cuidar do culto, e não posso cuidar desse cara. Até que alguém para ali e diz assim: espera aí, eu vou parar a minha vida, eu vou parar o que eu estou fazendo, eu vou olhar para esse cara com a dignidade que ele tem. E ele então
cuida das feridas, coloca no animal, leva, se compromete, coloca num hotelzinho ali simples, paga, fala, se faltar, depois eu... Esse expressa a Deus. Mas ele é um samaritano que a religião diz que não expressava a Deus. A gente quer transformar a nossa esposa no que a gente quer que ela seja, porque a gente não respeita o que ela é. A gente quer transformar o nosso marido no que a gente quer que ele seja, porque a gente não respeita quem ele é. A gente quer se projetar nos filhos. A gente quer que eles sejam do nosso jeito. A gente quer que os nossos pais sejam do nosso jeito. A gente passou a ser a medida do mundo. A gente só consegue olhar para nós, mas se a cruz de Cristo atuou na sua vida, é na direção oposta que Ele vai nos ensinar a olhar. Em Gênesis 4:9, a palavra de Deus diz assim: disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu: não sei, acaso sou o tutor do meu irmão? Saiba de uma coisa: quando você se aproximar diante de Deus, sem seu irmão, a primeira coisa que Deus vai lhe perguntar é: onde está o teu irmão? É por isso que ele não vai em reunião de um só. Ele vai, irmãos. Deus está na reunião de um só? Ele disse que onde estiverem 2, ou 3, ou mais, ali eu estarei. E ele não está numa reunião, ele está num encontro. Uma reunião é fácil de fazer. Mas um encontro é difícil. Olhar por outro, e entender o outro como eu, como tão digno como eu, como tão carente como eu. A gente quer ir para a igreja, a gente quer falar com Deus, a gente quer apresentar a nossa vida a Deus, nós queremos que Deus resolva o nosso problema, mas nós vamos sós. E a primeira coisa que Deus vai perguntar é: cadê o teu irmão? Cadê o teu próximo? Com quem que você está se envolvendo? Quem que você está ajudando? Quem que você está cuidando? Para quem você está se dando? Eu não tenho nada a ver com a vida do meu próximo. Então, você precisa rever aí a sua condição, ou a sua experiência cristã. Porque eu sou o pai de todos. E se eu sou o pai de todos, todos vocês são irmãos. Se o pai é nosso, o irmão é meu. A não ser que eu não seja filho desse pai. Agora, se eu sou filho de Deus, eu tenho tudo a ver com o meu irmão. Tem 2 casais da nossa comunidade que tiveram filhos há pouco tempo. E nós estamos pedindo fraldas. Não fui eu que fiz filho. Mas são meus irmãos. E se são seus, domingo que vem você traga fraldas, por favor. Vamos romper com essa dinâmica satânica de um Deus para mim. Uma comunidade é como unidade, como uma unidade. É isso que Deus nos chama para ser. É isso que o Cristo nos ensina. É isso que a fé cristã ensina. É isso que é ser filho e filha de Deus.
É gente que encontra a sua humanidade no outro, que vê no outro um espelho. Que me afeta. Que tem ingerência sobre a minha vida. Esses dias perguntei a uma paciente que disse a mim assim, ó, a pessoa começa a me dar trabalho, eu já corto. E a relação com o pai dela era uma relação onde ela tirou o significado do pai por causa das histórias familiares que nem sempre são fáceis. E aí eu disse a ela assim, como que é viver com um cemitério no peito? Ela falou, como assim? Falei, como que é ter matado o próprio pai? Ela falou, como assim? Falei, é você que disse que tira o significado da vida das pessoas que trazem problema para você. Aí ela disse assim, é muito ruim. Isso me afeta todos os dias. Isso me faz mal. Eu vivo culpada. Caim, a gente mata as pessoas por alguns motivos. O primeiro é porque eu consigo enxergar no outro os meus demônios. Só que no outro é mais fácil de eu ver. A segunda é quando eu vejo Deus no outro, que foi o caso de Jesus, eu consigo não enxergar os meus demônios, mas eu vejo que eu sou o próprio demônio. Por isso que mataram o Cristo. Porque viam nele Deus, mas não aceitaram. Que estavam errados, que eram errados, que não eram tão bons como achavam que eram. E rejeitaram a proposta da cruz. Amado, amada, Deus não vai reformar você. Deus não vai fazer um acordo com você. Deus não vai pôr remendo de pano bom em pano roto. Deus não vai pôr vinho novo em odre velho. Ele matou você. Ele crucificou você. Para te fazer uma nova pessoa. E ainda que você não enxergue isso do lado de fora, como Paulo vai dizer, eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Contudo, se você se rendeu ao senhorio de Jesus, se você se rendeu ao amor e à graça de Deus manifesta na cruz do Calvário em seu favor e em meu favor, saiba que você já nasceu de novo, que existe uma vida da ressurreição dentro de você. E este poder é capaz de lhe fazer humano de novo, de te fazer um filho e uma filha de Deus, que expressa Deus. Mesmo que você olhe para você e só veja pulsões de morte, só veja os seus traumas, as suas taras, as suas idiosincrasias, as suas rachaduras, os seus pecados. Não é para você colocar uma tanga, é para você tirar a roupa. Eu na minha casa ando pelado, talvez não seja uma visão tão boa, nem queira imaginar, mas eu digo assim, na minha casa, na minha família.
onde a gente é amado, onde a gente não é avaliado, onde a gente não é julgado. Adão, onde é que você está? Eu ouvi a tua voz e porque estava nu, tive medo e me escondi. Fez tanga, tentou parecer melhor. A igreja cristã não é um lugar de gente que deve parecer melhor, é um lugar de gente que se sabe pecador. E se sabe pecador por quê? Por causa da luz que é Jesus. Quando eu olhei para Jesus, eu virei um flagrante. Falei, meu Deus, era isso que era para eu ser? E é isso que eu me tornei? Tem misericórdia de mim que sou pecador. Opa! Esse aqui tem solução, essa daqui também. Vamos cuidar. Deixa eu limpar suas feridas. Deixa eu limpar suas machucaduras. Deixa eu restaurar a sua vida. Deixa eu pagar a sua conta. Deixa eu te fazer de novo. Deixa eu amar você, mas eu quero amar você. Para que amado você possa amar, para que perdoado você possa perdoar, para que ajudado você possa ajudar, para que unido a mim você consiga se ver unido a todos aqueles que eu redimi com o meu sangue na cruz do Calvário. E é isso que o Senhor nos ensina em João 17, 20 em diante. O Senhor está orando pelos seus discípulos, mas de repente Ele começa a resolver a orar pela Fernanda, a orar pela Poli, a orar pelo Márcio, a orar pelo Cacá, a orar pelo Jorge, a orar por mim, a orar por nós. E Ele diz assim, não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, eu e você, e qualquer um, por intermédio da tua palavra, a fim, com a finalidade, com o objetivo de que todos sejam, repitam isso comigo, amados, com o objetivo que todos sejam um. Mas como que é essa unidade? Como és tu, ó Pai, em mim e eu sou em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que eles sejam um, como nós o somos. Eu neles e tu em mim, com a finalidade, com o objetivo de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviastes, e para que o mundo reconheça que tu os amastes, como também amaste a mim. Ser humano como Deus, ser um humano restaurado na sua dignidade de humano, é se entender um com todos os humanos. Não importa quem seja. Você e eu só podemos ser no outro. Só podemos ser em Deus. O nosso chamado é para uma vida que olha para fora de nós. É para um olhar atento do lado. É para discernirmos o corpo à nossa volta. Nós temos nos perdido enquanto pessoas, enquanto humanidade, buscando num olhar neurótico para o nosso umbigo. Nós só conseguimos ver do nosso jeito, da nossa vontade, de acordo com a nossa fome. Eu não consigo dizer não a mim mesmo. Eu não consigo viver na perspectiva de poder, de alguma forma, me ter empatia com o outro. O máximo que eu consigo fazer disso é com alguns da minha família, mas mesmo assim, às vezes tenho raiva do irmão, de um pai, de uma mulher, do marido, de um filho, porque me entendo diferente, separado, me entendo
indivíduo, não me acho necessitado, não me vejo carente. Pelo contrário, estou disposto muitas vezes a usar o outro no sentido de satisfazer a minha vontade, a idealizar o outro de acordo com o meu mundo. E nesse afã de querer ser o centro do universo, o aferidor do certo e do errado, tenho me perdido enquanto humano, e por mais que tenho muitas vezes, não consigo nem celebrar a bondade de Deus, e mesmo a espiritualidade cristã, o ir à igreja, o frequentar um grupo, o partilhar com os irmãos, muitas vezes tem sido um andar na nossa perspectiva, mas em nome de Jesus, isso não será assim em nosso meio. Que Deus nos faça saber, pelo poder da sua palavra e pela ação do seu Espírito em nós, que nós aqui dependemos uns dos outros. E que mais do que depender, nós encontramos Deus no outro. E que mais do que encontrar Deus no outro, nós só podemos tocar em Deus no outro, servir a Deus no outro. E que à medida que eu olho para a imagem e para a semelhança de Deus fora de mim, eu me descubro como devo ser em Deus. Que Jesus seja percebido em cada olhar seu, em cada abraço seu. Que o outro possa ver Jesus na sua vida, no seu olhar para além, no seu olhar que transpassa a camiseta, ou o título, ou a superficialidade aparente do outro, no seu olhar que se importa com a dor e o sofrimento de qualquer um que seja próximo a você, e que de alguma forma você pode oferecer o seu corpo, os seus membros como um sacrifício vivo, como quem diz: Senhor, se o Senhor precisar de uma boca para dar uma boa notícia a esta pessoa, me usa. Se o Senhor precisar de alguém para um braço, para abraçar aquele cara que tem tudo na vida, mas que está querendo pagar R$ 5 por um abraço, só não faz isso por vergonha, usa os meus braços. Dá-me a graça de viver um dia sem me preocupar comigo mesmo, e eu verei no fim desse dia como esse dia foi bom. Dá-me a alegria, Senhor, de crer na loucura da Tua palavra, de que mais bem-aventurada coisa é dar do que receber, porque dar fala do outro, receber fala de mim. Que eu esteja aqui não para me salvar, mas que eu esteja aqui para me perder em Deus e me achar em Jesus, para me doar. Esta comunidade só acontece porque nós dependemos uns dos outros, porque nós nos ajudamos uns aos outros, porque nós somos um. Porque uma casa dividida contra si não prospera. E isso, amados, é palavra de Deus, é vida. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Que a palavra de Deus mude a direção do nosso coração, se o nosso coração não consegue olhar para fora de nós mesmos. Que a palavra de Deus vá até o mais íntimo do nosso ser e seja poderosa para gerar vida e uma consciência plena de quem nós somos em Jesus o Cristo. Santos, herdeiros, luz e sal, não em nós mesmos, mas nele e em corpo. Que o Senhor opere assim
na sua vida, na minha vida e na vida desta comunidade. Que o Senhor opere assim em toda a sua igreja, na nossa cidade. Curve sua cabeça. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, converta o nosso coração a Ti, e converter o nosso coração a Ti é converter o nosso coração ao próximo. Dá-nos, Senhor, a fé para crer na Tua palavra, porque ela não muda. E dentro da nossa cabeça tem sido ministrada, Senhor, uma palavra que nos aparta, que nos divide, que faz de nós ilhas num mundo superpopuloso, que nos torna indivíduos de uma associação, de uma sociedade, mas que não traz unidade. Muitas vezes, Senhor, a nossa aproximação de Ti é feita sem o compromisso com o nosso próximo, com o nosso irmão. Muitas vezes, Pai, nossa cabeça está tão estreitada ao processo de um núcleo familiar, mas que o Senhor nos coloque a consciência de que nós somos da família de Deus, que nós somos da grande família de Deus, que nós somos membros uns dos outros, que nós devemos, Senhor, por amor, cooperar uns com os outros, para o bem uns dos outros, para o bem do corpo de Cristo, que somos nós. Pai, eu sei que é grande isso, mas essa revelação é o Teu Espírito quem pode nos dar, de encontrar contentamento, Senhor, em dar-se, em doar-se, em amar mais do que em ser amado, em perdoar mais do que em ser perdoado, em ajudar mais do que ser ajudado. Opera assim em nós para a Tua glória. Eu peço que nesse momento o Senhor esteja restaurando relações, casamentos, relacionamentos. Que haja perdão no nosso coração pelo entendimento de que o outro é falho como eu. De que somente a Ti pertence o julgamento. De que nós carecemos do Teu perdão e que, portanto, o outro também carece. Perdoa, Senhor, às vezes que a gente anda só na nossa direção. Me ajuda, Pai, a entender isso em nome de Jesus. Me ajuda a entender o que eu estou pregando, Senhor, em nome de Jesus. E ajuda, Senhor, a esta comunidade a saber que o Teu bem não é um bem em mim, mas é um bem em mim e através de mim. Que o Teu favor não é um favor para mim, mas é um favor para mim e através de mim. Que o Teu amor por mim não é um amor para acabar em mim, mas é para ter em mim um jump, um trampolim. Que a Tua bondade em mim não é para ter em mim o seu fim, o seu obstáculo, mas é para ter em mim a sua fluidez, a sua livre frequência, fluidez. Que a água que o Senhor nos dá não seja só para matar a nossa sede, mas seja para matar a nossa sede e ser também uma fonte a jorrar para a eternidade, para que outros possam beber e ter a sua sede dessedentada. Senhor, que os dons que o Senhor tem nos dado pelo Teu Espírito não sejam enterrados em nós, mas que sejam oferecidos a todos que necessitarem. Pai, nos ajuda em nome de Jesus a viver pelo princípio do Teu amor que se expressa no Cristo crucificado e ressurreto. Eu peço que o Senhor agora repreenda todo espírito maligno, Senhor.
toda a seta do inferno que quer arrancar isso, Senhor, a tua boa palavra dos nossos corações, da nossa mente, seja por ti mesmo repreendido. Que cada pessoa que aqui entrou não saia incólume desse encontro, não saia igual, mas que ela seja molestada pela tua bondade, que ela seja incomodada pelo teu jeito de ser, e que a tua identidade seja a identidade dela. Quem nos ouve pela internet, e aonde esta mensagem chegar, que o Senhor toque e frutifique através de corações rendidos à tua palavra e ao teu amor. Abençoa, Senhor, o meditar da mente dos meus irmãos aqui, o fazer dos seus braços, o caminhar dos seus pés, e que todo esse fruto não seja colocado numa represa, mas que se torne um rio, para que esta prosperidade possa prosperar outros no caminho da vida. Abençoa, Senhor, as nossas crianças em nome de Jesus. Que nas suas casas elas sejam protegidas, amadas e orientadas, segundo o princípio do amor e da tua palavra. Que o Senhor sare, Senhor, que o Senhor as proteja, em nome de Jesus. Mais uma vez com os meus irmãos, eu peço, Senhor, uma atuação especial do Senhor sobre a vida da minha cunhada, Senhor. Nós pedimos que o Senhor a cure em nome de Jesus, para a tua glória. E se há algum enfermo no nosso meio, nós também clamamos uma palavra do teu trono de saúde. Qualquer um que aqui neste encontro estiver passando por um processo de enfermidade, eu peço que cada célula se submeta à tua palavra de cura e seja restaurada em nome de Jesus. Se alguém que nos assiste pela internet também, Senhor, quer se apropriar deste privilégio, que o Senhor assim lhes conceda. Pai amado, que haja encontro, que a tua imagem seja vista no encontro, Senhor, dos nossos casais aqui, dos nossos filhos, das nossas famílias. E como o professor Márcio disse aqui no começo, que os nossos vizinhos, ao perceber a nossa unidade, ao ver as nossas boas obras, glorifiquem o teu nome e reconheçam que isso é obra de Deus e não nós. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém.